Esqueça tudo o que você sabe sobre casas mal assombradas. Isso aqui é diferente. Imagine comprar a casa dos seus sonhos. Agora imagine ter que fugir dela no meio da noite, deixando tudo para trás. Foi o que aconteceu com os Johnson, e com os Silva, e com os Peterson antes deles. Várias famílias, a mesma casa, o mesmo terror indescritível. Todos se perguntavam: o que existe naquela casa? A resposta é mais simples e 1000 vezes mais assustadora do que qualquer demônio ou monstro. A resposta é um segredo que apenas as crianças sabiam. A última moradora, uma garotinha de 6 anos, finalmente contou a verdade para seus pais apavorados. Ela disse que sabia o motivo de tanta dor. As outras crianças não querem que ninguém vá embora. Nunca. A imobiliária a chamava de a Casa das Oportunidades. Mas para os moradores da pequena cidade de North Creek, ela era simplesmente a Casa do Retorno. Nenhuma família conseguia ficar por mais de 6 meses. Histórias de portas que se abriam sozinhas, objetos que se moviam e uma sensação constante de serem observados eram sussurradas na mercearia local. Quando a família Miller se mudou, todos sabiam que era uma questão de tempo. Mas o terror, desta vez, não começou com um rangido no meio da noite. Começou com um desenho. Joana encontrou sua filha de 6 anos, Sofia, sentada no chão do novo quarto, desenhando com uma concentração febril. Na folha, a casa estava retratada com detalhes impressionantes, mas na frente, de mãos dadas, havia 7 crianças. 6 delas eram rabiscos fantasmagóricos, com olhos vazios e sorrisos tristes. A 7ª era Sofia, colorida e vibrante. Quando Joana perguntou quem eram os outros, a menina respondeu sem tirar os olhos do papel, com uma tranquilidade que gelou o sangue da mãe. São as outras crianças, mamãe. Elas estão tristes porque as famílias delas sempre vão embora. Mas elas me disseram que desta vez não vão deixar ninguém sair. Você já sentiu uma presença em uma casa nova? O que faria se seu filho desenhasse algo tão perturbador? Deixe sua teoria nos comentários. E se você é fã de um bom suspense, não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, deixe aquele like para fortalecer a comunidade do terror e compartilhe com quem tem coragem de assistir até o fim. Nos dias que se seguiram, a declaração de Sofia pairou sobre a família como uma nuvem de tempestade. O marido de Joana, David, um engenheiro pragmático, tentou encontrar explicações lógicas. A casa era antiga, os sons eram do assentamento da madeira, a imaginação de Sofia era estimulada pela mudança. Mas a lógica não explicava tudo. Não explicava por que a bola de borracha de Sofia, deixada no corredor, aparecia repetidamente na porta do porão, um lugar que a menina tinha pavor de se aproximar. Não explicava os sussurros infantis que pareciam vir das paredes quando a casa estava em silêncio, sempre abafados demais para se entender as palavras, mas claros o suficiente para se distinguir risadinhas e choramingos. O evento mais estranho aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Joana estava na cozinha quando ouviu Sofia conversando animadamente no quarto. Pensando que ela falava com suas bonecas, não deu importância até que ouviu a filha dizer: "Não, eu não posso esconder o anel da mamãe. Ela vai ficar triste." Joana subiu correndo e encontrou Sofia sentada na cama. Ao lado dela, a caixa de joias de Joana estava aberta, e o anel de noivado de sua avó, que ela guardava com tanto carinho, havia desaparecido. O desaparecimento do anel foi o ponto de virada. David, ainda tentando se agarrar à razão, revirou a casa. Culpou a desorganização da mudança, a possibilidade de Sofia tê-lo escondido e esquecido. Mas a menina chorava, jurando que eles o pegaram. Eles gostam de coisas que brilham. Ela soluçava. Eles escondem no lugar escuro e frio. A tensão na casa tornou-se palpável.
Os sussurros ficaram mais frequentes, e agora, às vezes, podiam ser ouvidos sons de pequenos pés correndo no sótão. Certa noite, exaustos pela busca e pela atmosfera opressiva, Joana e David foram acordados por um barulho vindo do andar de baixo. Era o som inconfundível de uma caixinha de música, tocando uma melodia antiga e dissonante. Armado com uma lanterna, David desceu as escadas com o coração martelando no peito. O som vinha da sala de estar. A luz da lanterna varreu o cômodo, parando em uma velha poltrona de balanço que os antigos proprietários haviam deixado para trás. A cadeira se movia lentamente, para frente e para trás, no ritmo da melodia fantasmagórica. E sentada nela, mal visível na penumbra, estava a silhueta de uma criança pequena, que desapareceu no exato instante em que a luz a tocou. O que você acha que está acontecendo nesta casa? São espíritos de crianças ou algo mais sinistro? Conte pra gente o que você faria nessa situação. Se está gostando desta história, clique no botão de curtir, comente suas teorias, inscreva-se para não perder o final aterrorizante e compartilhe para que mais pessoas conheçam a casa. Do retorno, pós a visão na poltrona, o ceticismo de David se estilhaçou. O medo agora era um membro da família, sentado à mesa com eles em todas as refeições. Eles decidiram pesquisar a história da casa na biblioteca da cidade. Os arquivos antigos, empoeirados e frágeis, contavam uma história trágica. A casa, construída no final do século XIX, servira brevemente como um orfanato improvisado durante uma epidemia de escarlatina que devastou a região. Registros precários listavam os nomes de 6 crianças que faleceram entre aquelas paredes, todas com menos de 10 anos de idade. Seus corpos, devido ao medo de contágio, foram enterrados em túmulos não marcados em algum lugar da propriedade. Não havia fotos, apenas nomes e idades. As outras crianças do desenho de Sofia. De volta à casa, a atmosfera parecia ter mudado. A tristeza que sentiam antes, agora, estava misturada com uma sensação de desespero infantil. Sofia começou a ter pesadelos terríveis. Ela acordava gritando sobre um jogo de esconde-esconde que nunca terminava, sobre crianças que choravam porque não conseguiam encontrar seus pais. Uma tarde, Joana encontrou a filha em frente à porta do porão, com a mão na maçaneta. Eles querem que eu brinque lá embaixo, disse Sofia com a voz monótona. Eles dizem que é a vez de eu me esconder. A porta do porão se tornou o epicentro do medo. David a trancou com um ferrolho pesado, mas a sensação de que algo os chamava de lá de baixo era constante. Eles sabiam que não podiam mais ficar. A casa não estava apenas assombrada. Ela estava faminta por companhia, presa em um ciclo de perda e solidão. Enquanto Joana encaixotava os pertences da cozinha, com as mãos tremendo, ela ouviu um barulho no andar de cima. Não eram passos, mas algo sendo arrastado. Ela subiu e encontrou o corredor vazio, mas a porta do quarto de Sofia estava entreaberta. Lá dentro, todas as bonecas da menina estavam enfileiradas de frente para a parede, como se estivessem de castigo. E no centro do quarto, a pequena mala de viagem de Sofia estava aberta. Suas roupas estavam dobradas cuidadosamente dentro dela, mas por cima de tudo, brilhando sob a luz fraca, estava o anel de noivado da avó de Joana. Ao lado da mala, um novo desenho. Desta vez, eram apenas as 6 crianças fantasmagóricas, acenando a Deus. A figura colorida de Sofia não estava mais com elas. Estava do outro lado do papel, ao lado de um carro, olhando para trás com uma expressão de imensa tristeza. Seria um ato de libertação ou um aviso final? As crianças estão finalmente deixando a família ir? Dê a sua opinião final nos comentários. Estamos no último capítulo, então esta é sua última chance.
curta, compartilhe com todos os seus amigos e, o mais importante, inscreva-se e ative o sininho, porque você não vai querer perder como esta história assustadora termina. Eles não esperaram o amanhecer. Sob a cobertura da noite, a família Miller carregou o carro com o que era essencial e se preparou para deixar a casa para trás. David colocou a última caixa no porta-malas e olhou para a fachada escura da casa que parecia observá-los, uma silhueta sombria contra o céu estrelado. Joanna colocou Sofia, que dormia profundamente na cadeirinha. Antes de entrar no carro, ela parou e olhou para a janela do quarto da filha. Por um instante, ela pensou ter visto 6 pequenos rostos pálidos, observando-os partir, com expressões não de raiva, mas de uma profunda e eterna melancolia. A partida não foi uma fuga abrupta, mas uma retirada silenciosa e respeitosa. Eles entenderam que a casa não era má, apenas triste. As crianças não eram monstros, mas almas presas, repetindo o ciclo de abandono que viveram. Ao se afastarem pela rua deserta, Joanna olhou para o banco de trás. Sofia se mexeu em seu sono e sussurrou uma última palavra tão baixa que Joanna quase pensou ter imaginado: adeus. A família Miller nunca mais voltou a North Creek. A casa do retorno ficou vazia por muito tempo, até que, inevitavelmente, uma nova placa de vende-se foi fincada em seu gramado. Mas a história deles se tornou a mais contada, um aviso de que algumas casas não guardam fantasmas, mas memórias. E as memórias de crianças que nunca puderam ir embora são as que se recusam a serem esquecidas.